Glórias a Deus. Quem está feliz com o Senhor, olha para o teu irmão e diz assim: não abandone a responsabilidade a qual Deus te confiou a permanecer na presença. Glórias a Deus. Irmãos, eu costumo dizer nos lugares que eu vou pregar, até mesmo na minha igreja, que nenhuma revelação, nenhuma profecia e nenhuma visão que está dentro da palavra de Deus é de Deus para a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Tem muita gente, irmão, buscando coisa, muita gente comendo o que não é de Deus. Eu não, irmão. Eu vivo a palavra. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Congrego ali com o pastor Flávio e a pastora Damiana. E desde o começo do meu ministério, que para a honra e a glória de Deus, eu estou com o meu pastor, um homem de palavra, um homem casado desde a mocidade, dentro da Assembleia de Deus Madureira, um homem de vida com Deus, de vida no altar. Então, né, para a honra e a glória de Deus. Então, irmão, eu vim aqui para pregar a palavra, para pregar a verdade, para falar a verdade. Glória a Deus! Abre a tua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 3. Glórias a Deus, que vai dizer assim, ó. Atos, capítulo 3. Deus é fiel. Né? Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, né? Do abençoado pastor, da pastora, né? Glória a Deus! Leandro, né? Me perdoa. Leandro, né? Dele e a bispa Janete, né? Amém. Gente, é muito gratificante, né? Estar aqui para a honra e a glória de Deus, né? Deus, ele é fiel. E a gente tem que sempre reconhecer que grande é Deus, né? E nós é menos do que nada. Atos capítulo 3 vai dizer: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um homem desde o ventre de sua mãe, e era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Irmãos, Deus, ele é bom, né? Irmãos, a palavra de Deus vai dizer, né? Um homem chamado a Pedro e outro a João, né? Que a Escritura Sagrada vai mencionar dentro da história do texto, né? Homens que andavam com a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que estes homens, passando pela porta do templo chamado Formosa, vai encontrar um homem que desde nascença se encontrava no estado de necessidade. Um homem que desde sua nascença se encontrava no estado debilitado. Mas que quando chega dois homens cheios da presença de Deus, vai ter diferença agora sobre a vida daquele homem. E aquele homem, como de costume, ele vai pedir uma esmola, né? E como de costume, esperando receber uma esmola, Pedro, cheio da unção e da ousadia de autoridade, irmão, que vem dos céus, ele vai agora chamar aquele homem. O homem vai fixar os olhos nele, ele vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Anda,
terra. Sabe que Pedro, ele estava dizendo àquele homem: até aqui tu encheu o que satisfaz a tua carne, até aqui tu ganhou o que enche a barriga, que é dinheiro, mas a partir de hoje, até aqui tu ganhou o que é da terra, mas a partir de hoje recebe o que é dos céus. Glória a Deus! Irmãos, enquanto o Senhor me traz a mencionar dentro dessa palavra, o Senhor me traz ali, quando está Pedro e André, pescando, que ali o Senhor vai olhar e vai dizer: vem, porque farei de vocês pescadores de homens. O Senhor estava dizendo com essas palavras: vem, porque até aqui vocês pescou o que alimenta a carne. Vem, porque até aqui vocês pescou o que enche a barriga. Vem, porque agora vocês vão pescar o que enche o céu. Glória a Deus! Quem é? Allah quer paz, acaba sobre Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, e por que tem muita gente sem andar com Jesus? Porque tem gente preferindo alimentar a barriga com o que alimenta a carne, do que andar com quem enche os céus. A face de cabaçu de quebebé. Amambatu cabaçu de papapá. Eu vim trazer aqui o que é revelação. Glória a Deus! Vão, bem, quem tem, bum. Deus está dizendo: a minha presença está nesta casa. Glória a Deus! Vou dar lugar na terra aqui. Vou dar lugar na terra que eu estava ali. Eu senti um som tão forte nas minhas mãos. A palavra de Deus vai dizer: come coxo das pernas desde nascença. Irmão, eu entendo na história de Pedro, que Pedro, mediante os pecados, mediante as falhas e os erros dele, você pode ver, não vai faltar unção na vida de Pedro. Toda vez que a Bíblia vai mencionar sobre Pedro, porque Pedro, ele era servo. Pedro, ele servia. O que ele servia? A unção que estava sobre ele. Porque tem muita gente na luta, porque tem muita gente na prova, bispa, porque tem muita gente sem ser honrado por Deus e com o ministério parado. É porque quando Deus manda servir a unção, está retendo a unção, está retendo a ousadia de autoridade. Pedro não, na onde ele chegava, ele era ousadia de autoridade. Pedro, na onde ele chegava, a coisa ficava diferente, tinha presença, tinha virtude. Glória a Deus! O nome de Deus era glorificado através da vida de Pedro. E o que me chama a atenção dentro do ministério de Pedro é o ministério de restauração. Assim como a vida de José. José também, na onde ele chegava, tinha restauração. Na onde ele chegava, tinha vida, bispa. Na onde ele chegava, o negócio ficava diferente. Verdade, Deus. Eu entendo, irmãos, que tem muita gente também na prova, muita gente na luta, e com o ministério parado, por causa da falta de sabedoria. Irmãos, devemos ter sabedoria para a gente avançar ministerialmente. A palavra de Deus vai dizer que Pedro e João, Pedro ali, fitando os olhos naquele homem, ele vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, eu fui conjecturar outras vezes que, antes de mencionar essa palavra, aquele homem coxo, ele das pernas deficientes, ele podia chegar na casa dele e planejar durante a noite, bispa, quanto que ele ia ganhar no outro dia, e realmente ganhar até mais do que ele tinha planejado. Mas ele não tinha, pelo milagre de Deus e pela presença do Espírito Santo, o milagre de as suas pernas ser reconstruídas e ele soltar das suas pernas, levantando. Glória a Deus!
entendendo? Por que tem muita gente sem unção, sem ousadia, tem autoridade, irmão? Porque tem gente que prefere o bem material do que a unção. Porque para você ter unção, para você ter presença, você tem que passar pelo processo. E na maioria das vezes não. Todas as vezes, irmão. Eu estava pregando esses dias, eu trouxe isso. Para você andar dentro da palavra, você vai estar no estado de necessidade. Para você estar dentro da palavra, você vai estar no estado de dificuldade. E não é fácil andar dentro da palavra. E quantas pessoas têm se escandalizado, têm acabado com a vida ministerial, com o chamado, quando se encontra no estado de necessidade, acaba saindo de dentro da palavra. Por quê? Olha só, eu te provo. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto no estado de necessidade. Aí o diabo vai olhar para o estado de necessidade, que era de se alimentar a carne, e vai dizer: já que tu é filho de Deus, vai, Jesse, faça com que essas pedras virem pão. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele estava dizendo: mas Satanás, nem só da minha casa, nem só de alimento viverá a minha carne, Satanás, mas de toda a presença que vem de Deus. Glória a Deus! Alamanda subque cabarácia, a face de cabatu cabatacaba subquebeté. Quantas pessoas têm sido envergonhadas por isso, irmão? Nem todo mundo quer deserto, nem todo mundo quer prova. Na maioria das vezes, para tu andar na palavra, vai ter deserto, vai ter vale, vai ter prova, para que se você vencer aprovada por Deus, Glória a Deus! Irmãos, e ali Jesus ele está no deserto, no estado de necessidade. A palavra de Deus vai dizer no livro de Juízes 7 que ali o Senhor vai ser do agrado do Senhor botar um homem na frente agora de uma guerra, um homem chamado Gideão. Repete comigo: Gideão. Um homem a qual foi do agrado de Deus botar na frente de uma batalha, botar na frente de uma guerra, mas também botar na frente de uma honra. Irmãos, a palavra de Deus vai mostrar que Gideão ele está rodeado de homens. Presta atenção. Gideão ele está rodeado de soldados, mas ele, olha o que a palavra de Deus vai mencionar. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele diz a Gideão: Gideão, muito é o povo que está contigo, Gideão. Muito é o povo, Gideão, que está do teu lado, para tu enfrentar essa guerra, para tu enfrentar essa batalha. Entenda que o Senhor, ele vai dizer isso a Gideão ainda antes de Gideão, começar a lutar. Você está entendendo? Sabe por que tem muitas pessoas que abandonam a gente? É porque tem gente, irmão, que só está com nós quando a coisa está boa, mas quando vem a guerra, quando vem a luta, quando vem a batalha, nem todo mundo quer estar com nós. Nem todo mundo quer passar pela prova. Verdade! E outra coisa, uma coisa é a ajuda terrestre, outra coisa é a ajuda ministerial. Uma ajuda ministerial é uma ajuda dos céus, irmão. Se você postar um churrasco assando na tua casa e você postar no status fazendo convite, muitas pessoas vão estar lá dentro da tua casa. Mas se você postar chamando pessoas para estar orando dentro da tua casa,
para que você venha ganhar uma estrutura, para que Deus venha aumentar o nível de unção sobre a tua vida, e você venha ter uma intimidade, um relacionamento com Deus eficaz e extraordinário. Nem todo mundo vai querer estar contigo dentro da Então, qual a ajuda que você está precisando? Ministerial. Uma ajuda de Deus, irmão. Uma ajuda com pessoas que são espirituais. Então, devemos despertar dentro disso. Porque para a gente viver dentro da palavra, para a gente andar com a presença do Espírito Santo, vai ter vale, vai ter deserto, vai ter luta, vai ter prova. A palavra de Deus vai dizer que Jacó, ele vai tomar a bispa, a sua família, a sua responsabilidade. Quantas pessoas têm abandonado a responsabilidade? Quantos homens têm abandonado as suas esposas? Quantas mulheres têm abandonado o seu cônjuge? Quantas pessoas vivendo em 3, 4 casamentos, irmão, dentro da igreja? Quantas pessoas têm se escandalizado no processo de dor? Você está entendendo, bispo? Aí a palavra de Deus vai dizer que Jacó, ele toma a sua família, a sua responsabilidade, e vai passar, e ele dentro do vale de Jaboque, ele vai ter a luta com o anjo. A palavra de Deus vai dizer que ali ele tem a conjuntura da sua perna, né, quebrada. E ele está ali num processo de necessidade, num processo de luta. Mas Jacó, mediante o processo de luta, Jacó, mediante o processo de necessidade, Jacó, mediante o processo de impedimento, e o impedimento que não era do diabo, era um impedimento que era de... Ele vai estar tendo a certeza do que era de Deus para a vida dele. Quanta gente, irmão, tem saído do propósito de Deus por estar no processo de luta, no processo de vale, e não ter a certeza do que é de Deus para a vida dele. De você, amando bem quer. Glória a Deus. Aí Jacó, ele está no processo de dor, no processo de luta, no processo de dificuldade. E Jacó está tendo a certeza da presença que está sobre a alma. Aleluia. E do que Deus tinha para a vida dele. E do chamado que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, o que chama a minha atenção dentro da Escritura Sagrada de Gênesis e Apocalipse é que os grandes homens de Deus que foram humilhados, que foram rejeitados e que venceram guerra, que venceram luta e venceram batalha, foram dentro da palavra, irmão. A palavra de Deus vai dizer, sabe o quê? Que Davi, ele está diante de Saul, e ali Saul, ele vai tentar esmurecer Davi, tentar ali ser um impedimento na vida de Davi para ele ir contra o gigante. Mas, irmãos, o que me chama a atenção eu conjecturo que esses homens de Deus, como Davi, como José, como Gideão, Deus, ele já falava com eles na sua própria palavra. Glórias a Deus, Deus já falava com esses homens antes deles enfrentar a guerra, antes deles enfrentar a luta, antes deles passar glória a Deus de necessidade que eles iam passar, assim como Davi, ele estava ali diante de um gigante, irmão. Mas Davi, ele está diante de um gigante, e Saul vai dizer, não vai contra este homem. Esse filisteu é um homem já de estrutura, um homem já de guerra, e tu ainda é moço. E ele vai dizer, não, o teu servo matou leão e matou urso, e ele irá também contra esse gigante.
Ele estava dizendo: o teu servo já ouviu a palavra de Deus. Glória a Deus. Falou com o teu servo. Deus já falou com o pequenininho que ele está vendo aqui na tua frente, que ele vai vencer essa luta, que ele vai vencer esse processo. Glória, glória a Deus. Que ele vai arrancar a cabeça desse gigante. Glória a Deus. Tchau. Alabaça. Glória a Deus, aleluia. E que ele vai arrancar a cabeça desse gigante. Irmão, a diferença do que você viver dentro da palavra, olha a diferença do que é você viver dentro da palavra e do que você está atrás de profecia que Deus não está no negócio. Eu vou dizer, não vou levar nada para casa, bispa. Quantas pessoas estão aí dentro das igrejas preferindo buscar uma profecia que está fora da palavra para sair do processo de dor, para sair do processo de luta. Mas ainda tem servo que vive dentro da palavra. Glória a Deus. Ainda tem homem de Deus que vive dentro da palavra, irmão. Eu posso até ser provado dentro do que eu estou pregando, mas enquanto eu estiver de pé, eu vou estar pregando. Glória a Deus. Eu posso até ser provado, irmã, sair daqui dentro do que eu estou pregando, mas enquanto eu estiver dentro da casa de Deus, eu tenho que fazer o possível para estar vivendo dentro da paz. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas têm buscado visões, irmão, para sair dentro do processo de vale, igual Jacó estava. Jacó está dentro do processo de vale. Jacó está dentro do processo de luta. Jacó está dentro do processo de impedimento. Jacó está dentro de um processo de impedimento, mas ele está tendo a certeza da presença que está sobre a sua alma. Glória a Deus. Jacó, ele está com Deus. E Jacó, mediante aquele processo que ele estava passando, irmão, olha o que é lindo, e olha o que a voz de Deus vai bradar sobre a alma de Jacó, dizendo: pois como guerreiro e príncipe, tu lutaste contra os homens e contra Deus. Contra os homens e contra Deus, e prevalecestes, pois o teu nome não será mais Jacó, mas tu se chamarás Israel. Glória a Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Jacó, como príncipe, como guerreiro, como príncipe, Jacó, tu lutou contra todo impedimento, tu lutou contra a terra toda, Jacó, para tu viver dentro da minha palavra, para tu passar pelo deserto na minha palavra, para tu passar pelo vale na minha palavra, para tu passar por esse impedimento na minha palavra, e para tu vencer toda esta luta na minha palavra. Glória a Deus, aleluia. Essa é a diferença, irmão, de viver dentro da palavra. Quantas pessoas não se colocam de pé, irmã? Irmã, quantas pessoas no processo de dor, no processo de luta, no processo de dificuldade, sabe o que tem feito? Tem saído de dentro da palavra. A gente tem que fazer o possível para viver dentro da palavra. Eu tenho um testemunho, bispo, de uma irmã que eu agendei para pregar no ponto de pregação que nós tínhamos numa garagem. E ali ela, em cima do altar, começou a dizer que estava divorciando por causa de briga, que não era de Deus, que não tinha mais volta. Deus mandou eu dizer para ela e exortar ela para ela pagar preço, que casamento era só um. Sabe o que aconteceu? Não tem 3 semanas, ela inaugurou a igreja registrada dentro do condomínio do Porto Rico com o cara que ela disse que ia divorciar. Glória a Deus. Alabaque, Tagabaçu, Tagabarácia. Você tem que ter testemunho de restauração.
Quantas pessoas que louvam, quantas pessoas que pregam, mas não tem testemunho. Quantas pessoas andando dentro da igreja, irmão, sem testemunho de restauração. Quantas pessoas não sabem dar um conselho. Um conselho. Irmão, vou fazer uma pergunta para você. Você como servo de Deus, Deus falou, não me responde. Eu não vou falar nesse ano, nós não estamos nem no meio do ano ainda. Né? Ano passado, quantos casamentos você foi canal de bênção para restaurar, irmão? Irmã, as pessoas têm que entender que servir a Deus, Deus ele não é Papai Noel, irmão. O povo me dá, recebe, me dá, Deus, me dá, eu quero. O que você tem sido para o reino dos céus? Será que as pessoas, ela chegou até você para você ser solução de restauração e você chutou, você criticou o erro da pessoa, o pecado? Sabe por quê, irmão? Nós vivemos um evangelho que pro meu casamento tem restauração, mas pro da irmã não tem. Aqui nós vivemos um evangelho que pro meu pecado, pra minha falha, tem perdão. Deus tem misericórdia, mas o meu irmão, eu tenho que condenar o erro dele, o pecado dele. Deus não usa mais ele não prega a faca, acaba subquitabará, ela manda subquitacaí. Irmão, vem trazer uma vida de mudança de ministério, de Deus na tua vida. Glória a Deus! Palavra a partir de hoje. O ministério de Deus na tua vida vai ser restaurado. Deus vai te levantar como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus, irmão. Irmão, sou ex-presidiário, eu fui condenado a 17 anos e meio de cadeia. Tem gente que se passar 30 anos na cadeia não vai sofrer o que eu sofri na cadeia. Eu fui enforcado com o braço algemado, balançando de pó dentro do corrói, batendo nele para todo lado. E Deus me ressuscitou da morte. Glória a Deus! Irmão, era um camarada boxeador, calejava minhas canelas com escova de lavar roupa, com o corte dela. E quando eu ia pro pátio, bispo, eu calejava as canelas na coluna do presídio. Eu tirei dentro do Focus, bloco de penitenciária máxima, dentro do PDF1 do Cascavel, com pessoas de cadeia de mais de 100 anos de presídio, irmão. Eu era um cabra totalmente endemoniado e assolado dentro do sistema carcerário do DF. Eu tirei quase todos os pátios de dentro do sistema carcerário do PDF1 e ainda no PDF2 no presídio todo. Mas Deus transformou a minha história. Glória a Deus! Eu nunca fui para a benção, bispo. Eu só sem visita eu puxei 4 anos, bispo. Eu preferia estar sofrendo, bispo. Eu via lá, os irmãos têm cobal. Os irmãos pedem que tá dentro da cadeia. Eu nunca fui para a benção para receber uma cobalzinha, uma feira. Eu nunca, irmão, fiquei de enganação com Deus. Eu mesmo ali naquela vida errada. Eu falava assim, Deus, no dia que for para me servir, eu quero servir de verdade. Eu era tão sincero com Deus, que quando eu me entregava a Deus ali, que ali aceitava Jesus, umas 3 vezes eu fiz isso. Primeira raiva que eu passava, estresse, eu saía encobrindo gente de murro, brigava dentro da cadeia, eu já estava querendo disputar. Você está entendendo? Não conseguia ser falso com Deus, irmão. Quantas pessoas, irmão, tá louvando, tá dizendo que é crente, é falsa com Deus, irmão. Quantas pessoas dentro da casa de Deus é uma coisa, acaba subquer, a face de quem tá cabatá, a lamanda tu quebrequetécia. Deus quer mudar teu caráter, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida. Glória a Deus! Por que Pedro era honrado, irmão? Porque Pedro era rasgado. O que ele era em casa, ele era dentro da igreja. Seja crente, seja crente, seja crente. É forte, glória a Deus. Jezebel, Mount Satan. Seja crente, irmã. Irmã tem que liberar perdão.
Você tem que ter estratégia. Você tem que ter Deus na sua vida. Quantas pessoas cristãs, irmão, olha só o que Deus me revelou, deu revelação dos céus. Que que o ministério está parado, irmão. Sabe por quê? Porque não aguenta ser confrontado, irmão. Quantas pessoas não aguentam confronto? Tem gente que é sua amiga só enquanto é confrontada. Tem gente que é seu amigo só até ser confrontada, irmão. E aí? E o ministério? E a obra? E o teu chamado? Tu foi chamado para fazer discípulo. Tu foi chamado para ganhar almas. Tu foi chamado para, através da tua vida, ministérios avançar, ministérios se alargar na presença de Deus, irmão. Mas com a tua mudança de vida. Porque eu tenho que amar quem me confronta. Isso tem crescido no meu ministério. Tem um testemunho, eu ganhei um rapaz, tenho dado esse testemunho na igreja. Para a glória de Deus, Deus me usou numa ministração lá na Santa Maria para um rapaz, filho de pastor, que ele estava desgarrado. E o camarada, como ele mexe com muita grana, né? O diabo usou um cara policial, civil, para levar uma cocaína para chegar com ele. E infelizmente ele novo convertido caiu. Né? Ele era um cara que já conhece Bíblia, um cara já maduro. Mas o que acontece? Ele estava num processo de pouco tempo de renovação de aliança. E aí o diabo que derrubou ele, usou ele para querer me derrubar. Porque eu não tinha nem um ano, acho que na rua, eu de domiciliares, tem quase uns 5 anos atrás, irmão. E eu sou ex-boxeador. Você tá entendendo? Para botar um cara no chão era rápido demais na luva. Rápido, eu tinha um jogo de luva completo no boxe. E ali, o camarada, eu com um jovenzinho da igreja dentro do meu carro, ele endemoniado começou a chamar um jovem de viado na porta do meu carro. E eu falei, quem é você para chamar um rapaz de viado, rapaz? Na tua loja deve ter coisa roubada, eu também não vigiei, bispo. O camarada grudou a porta do meu carro querendo arrancar ela para fora. E eu saí de dentro do carro ali para me armar e na hora o Espírito Santo de Deus me abraçou. Na hora que o Espírito Santo de Deus me abraçou, Deus falou, foge. E ali o Espírito Santo afastou do meu carro, consegui entrar no meu carro, andei alguns metros. E ali, como pessoa que não, eu fui parar lá na casa da minha mãe. Eu era solteiro no templo. E eu orava muito, estava dentro da loja da minha mãe. E ali eu dentro da loja orando, quando pensa que não, quem Deus leva lá? O camarada. Ele chegou com a família dentro do carro dele, a família, e ele falou assim, irmão, eu jurava que tu tinha ido atrás de arma para me matar. Até minha família eu tirei de dentro de casa. E a família dele dentro do carro, bispo. O que eu fiz, bispo? Eu não guardei mágoa, não guardei rancor, não se afastei dele. Hoje, dentro da loja dele, eu sou reconhecido como pastor. Hoje, dentro da loja dele, muitas peças de carro ele nem me cobra, irmão. Porque a gente tem que aguentar ser confrontado. Quantas pessoas com o ministério amaldiçoado não aguentam ser confrontado, não aguentam ser perseguido, não aguentam luta. Aqui acaba subque, a mambaduca subque nevácia, a face de cabaduca é bequete, a lamanda subque da cabaraia, a mambo beque senta Xidibidi, xedebede, calabá. Deus me trouxe para pregar palavra. É palavra. Glória a Deus. Muda tua vida ministerial. Deus quer muito mais do que tu sentar na igreja, irmão. E Deus ele quer fazer tu voar. Irmã, Deus me deu uma visão. Eu voando, meu corpo estava voando, arrebatado no ar. Eu estava por cima ali do Rio São Francisco. O Rio São Francisco. E eu olhava de cima e das alturas. Era como se eu visse o rio.
E eu falava, mas Deus, por que eu estou dessa altura? E Deus falava, é porque eu vou te levantar na terra. E eu falava, mas Deus, por que eu estou... Meu corpo, ele está voando por cima desse rio e ele não acaba. Que a cavula sube que me dergue. Alamanda do Quebec sibe que me faça. E eu falava, mas Deus, porque eu já andei, já voei isso tudo por cima desse rio e ele não acaba. E Deus falou, porque grande é a obra que eu tenho na tua vida. Irmão, eu tive uma visão, eu em cima do avião, eu dentro do avião, era como se eu caísse num rio, muito grande do rio. E ali era como se o avião ele fosse detonado. E ali, o meu corpo, ele ficava dentro da água e tinha de uma forma de uma mão, só que de madeira, tá entendendo? De madeira, uma mão que ficava por debaixo aqui da minha boca, aqui do meu queixo. O meu corpo, ele ficava apagado dentro da água, a parte que eu estava era como se fosse rasa, e a mão ficava segurando minha boca, com meu nariz para fora da água, para mim não morrer afogado, desmaiado. Na hora que eu acordei, eu saí andando, andei pouca coisa, cheguei na terra. Quando eu cheguei na terra, irmão, eu vi a minha cova aberta. Eu tentei medir meu corpo reto, ela não coube. Eu encolhi meu corpo todo e não coube o meu corpo na cova. E eu falava, meu Deus, mas por que meu corpo não cabe nessa cova? E era como se Deus falasse, porque grande é a obra que eu tenho na tua vida. E a cova vai ficar pequena para o tamanho da obra que eu tenho na sua vida. Glória a Deus! Irmã, duas coisas que eu costumo dizer também em alguns lugares que Deus me leva. Duas coisas quando a pessoa ela está na direção de Deus. Uma é quando Deus fala com a pessoa, porque Deus sabe com quem Ele fala. Deus ele não fala com qualquer um, irmã. É verdade. Uma é quando Deus fala com a pessoa. E a outra é quando o que sai da boca da pessoa, Deus confirma na terra. Deus confirma na terra. O culto de Santa Ceia, eu peguei meu sobrinho, levei lá na casa da minha mãe, eu era solteiro. E aí eu olhei para minha mãe e falei, minha mãe sem dar ouvido para mim, sem me honrar dentro de casa, levando a palavra de Deus. E na casa da minha mãe, irmã, quando eu saí, casa fedia pecado. Você está entendendo? Porque é prostituição, entendeu? Minha mãe lá era tipo cafetona. Porque como minha irmã estava no prostíbulo ainda, prostíbulo mesmo, e muitas amigas, adolescentes, e aquela prostituição, entendeu? Toda hora ligação, cara, aquela coisa, Sodoma e Gomorra. E irmã, eu cansado daquilo, tanto pagar preço, falei, pô, Deus está entrando com reboliço de conserto aqui dentro. Irmã, no outro dia, eu sentei no sofá. O próprio Deus levou um camarada lá, com um capuz por cima da cara, uma máscara por cima da boca e com um revólver carregado de bala. Ele passou pelo portão, entrou pela porta da sala. Tinha mais de um mês que eu vinha falando para minha mãe que tive uma visão expulsando o espírito da morte da sala dela e ela não dando ouvido. Irmã, eu sentado no sofá, o camarada atravessou a sala com a touca por cima da cara, a máscara por cima da boca e com o revólver na mão. A minha carne falou, voa nele. O Espírito Santo me abraçou. Na hora que o Espírito Santo me abraçou, irmã, Deus falou, evangeliza ele. Irmã, pela mesma porta que ele entrou, ele bateu na retirada. Glória a Porque Deus! Deus levou ele lá dentro da casa da minha mãe para confirmar a minha ousadia de autoridade na terra. Aqui, abacatuca, vassumi que me faça. Deus ainda opera, irmã, sobre aquele que tem vida com Deus. Quem sim. Escuta, irmã. Cada um, Deus tem uma promessa. Cada um, Deus tem uma unção. Você está entendendo, irmã? Você vê que Pedro,
ele cometia erro bem aqui, mas Deus usava ele bem ali. Quem está na carne, está olhando e está falando, não, foi o diabo que usou. Eu escuto o que é lindo. Pedro, ele vai terminar de negar Jesus. Jesus, depois de ressuscitar, vai mandar buscar Pedro. Quantas almas se convertem? Mais de 3.000 almas se convertem através de quem? Do diabo usando? Quem está na carne está dizendo ao diabo que está usando. Não é de Deus não. Escuta, irmã. Cada um tem uma unção, cada um tem uma promessa. Glória a Olha Deus. para quem está do teu lado e diz assim, não tem inveja da minha promessa. A minha promessa. Olha para quem está diz assim, não tem inveja Não tem inveja da minha unção. da minha unção. Deus, ele é tremendo, irmão. E a promessa de cada um é cada um. A ousadia de autoridade de cada um é de cada um. Quantas pessoas, irmão, vivendo com o coração com mágoa porque tem inveja da irmã. Vou dizer porque tem inveja do irmão, porque tem inveja da unção, porque tem inveja da promessa. Escuta, José, irmã José, a história de José, se você for se aprofundar, José ele não era invejado, ele não era perseguido, ele não era acusado, ele não era humilhado pelo que ele tinha, mas sim pelo que ele era, mas sim pela unção que estava sobre a vida dele. Se você for ver, toda vez que os irmãos, que José, ele chega perto dos irmãos dele, bispo, os irmãos vão se achar pequenos diante de José, conjecturo eu que ele era o menor da família. A família sendo maior que ele fisicamente vai se achar pequeno perto de José. Porque o que estava sobre ele era muito mais do que da terra. Oh, glória. Irmã, José ele carregava com ele a presença. José, na onde ele chegava, ele era ousadia de autoridade. E os irmãos vão olhar ali para José e vão falar, rapaz, como é que nós vamos arrancar isso? Como é que nós vai ser maior que ele? Como é que nós vai ser mais autoridade que ele? Aí os irmãos vão olhar para a túnica e vai dizer, arrancando a túnica, que nós acaba com a ousadia de autoridade dele. É arrancando a túnica que ele deixa de ser autoridade perto da gente. Você vê, ó, inveja, irmão, isso existe. Existe sim. Você está entendendo? E a inveja de José era na unção que José tinha. Não era pelo carro que José possuía. Não era pelo bem material que José tinha. Mas era pela unção que estava sobre ele. Você vê que na onde José chega, a unção era extraordinária, irmã, sobre a vida de José. Aí os irmãos vão tentar matar, vai fazer de tudo, mas não acaba a ousadia da autoridade. Aí o que vai acontecer? Lá na frente, José está lá dentro da casa da guarda. E Faraó, na frente de um governo, vai ter que reconhecer que Deus é fiel, irmão. José vai ter que reconhecer a unção na vida de alguém que é servo de Deus, não pelo que Jesus dá, mas sim pelo que Jesus é. E aí, depois de José interpretar a visão através do sonho de Faraó, olha o que José vai dizer, olha o que Faraó vai dizer a José. Pois ninguém há tão inteligente e sábio aqui como tu. Pois te coloco hoje sobre o governo de todo o meu povo. E somente a minha palavra neste lugar será maior do que a tua. Se coloca de pé. Irmã, escuta uma coisa. A inveja, a palavra de maldição, quem se afastou de ti. Tem muita gente que se afasta de tu, sabe por quê? Porque quando você chega perto dela, quando você chega perto dele, não entende a unção, a ousadia de autoridade que está na tua vida.
Mas aí você vai pagar o mal com o mal? Não. Você vai pagar o mal com o bem. Você vai ajudar essa pessoa. Tá bom? Quero chamar a minha esposa aqui para estar louvando, né? Mais um louvor em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eu trouxe isso, irmão, sobre a ousadia de autoridade, porque quando também a bispa me passou, né, o tema foi sobre a ousadia de autoridade que estava sobre Pedro, né? Então foi muito mencionado isso. Então isso é para a honra e glória de Deus, né? Deus, Ele é fiel, grande é o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Da volta, né? Da volta. Tá vindo, quer dizer. Aquele tá vindo, tá vendo? É a capa. A capa, vira a capa. Acho que já Glória a Deus. Glória a Deus, a presença do papai está na casa, gente. Essa é a palavra de Deus. Essa é uma palavra que vai te levantar ministerialmente. Para você viver dentro da palavra, irmão, você tem que amar quem te aborrece. Você tem que perdoar quem te confronta. Perdoar quem te persegue. Ah não, eu perdoei, mas não aguento ficar perto. Você não perdoou, irmão. É por isso que a tua vida ministerial, muitas das vezes, Glória a Deus. tua vida tem que ser destravada, irmão. Você está entendendo? Através da tua sabedoria diante da presença de Deus. Deus, Ele é fiel. A presença do papai está na casa. E outra, não existe razões para crente, irmão. Tem muita gente, ah não, é porque eu estou na razão. Não existe razão, irmão. Não existe razão. Não existe razão. Eu tenho que perdoar minha mulher. Você tá entendendo? Eu tenho que perdoar minha esposa para me viver dentro da palavra. Você tem que perdoar o teu cônjuge para tu viver dentro da palavra. Porque a palavra é reta, a palavra ela traz deserto, a palavra ela traz luta, a palavra ela traz confronto, a palavra ela traz perseguição. Mas você tem dentro da palavra. Amém, amada igreja do Senhor? Irmãos, eu vou louvar esse louvor aqui, eu estava ensaiando ele hoje em casa. Aleluia. Há muito tempo atrás eu louvava muito esse louvor. Aí muitas das vezes a gente louva, é que nem eu sobrevivi, né? Só que é diferente quando a gente passa pela prova do louvor. É totalmente diferente de você só louvar ele. Então tem muito tempo que eu não louvo esse louvor, então eu gostaria que a amada igreja me ajudasse. Amém? Eu estava ensaiando ele hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo Jesus.